E aí, então, no próximo capítulo, ele vai falar sobre o pensamento da vanglória, né? Ele vai falar sobre a vanglória, ele vai falar sobre um dos 7 vícios capitais, né? Que também, por outro nome, atende por vaidade, né? E como a gente já disse anteriormente, todos os pensamentos demoníacos, com exceção da tristeza, né? Da tentação da tristeza, dos pensamentos demoníacos causados pelo demônio da tristeza, querem, dentro de nós, evocar o quê? O prazer, né? E o deleite, né? E justamente com a vanglória não é diferente. Mas é um deleite também um pouco diferente, né? Porque dentre todos os pecados que existem, a matéria da vanglória, né? A matéria de tentação da vanglória é a que mais possui matéria, né? O orgulho por si só ele não possui matéria. A luxúria possui pouca matéria, mas a tentação da vanglória é muita. Por quê? Porque tudo pode servir para a vanglória, né? É, o Evagro Pontico vai escrever mais ou menos assim: tudo lhe serve, né? Qualquer coisa pode servir à vanglória. Se a gente for parar para perceber, a roupa pode servir para vanglória, né? É, o cabelo, né? É, a palavra, né? A palavra, o jeito pelo qual a gente se comunica, né? Ah, eu sou uma pessoa muito loquaz, eu sou uma pessoa muito que fala muito, né? E de maneira muito prolixa. Olha como a minha linguagem é bonita, muito bem, é muito polida, o meu vocabulário é extenso. Muito provavelmente alguém já se deparou com essa pessoa, né? O loquaz e o tagarela, né? Então, a gente pode ter várias formas de vanglória, né? A pessoa que se contenta também pelo silêncio. Olha só como eu sou uma pessoa silenciosa, olhem para mim, como eu sou uma pessoa que sabe se retirar e sabe me privar de certas coisas, né? Observem como eu sou muito virtuoso, né? A pessoa, se está num encontro, ela pode falar muito, né? E pode se vangloriar de que ela vai naquele lugar. Ou se ela vai para um retiro espiritual, né? Justamente para tratar desses vícios, dos seus pecados, ela se vangloria porque olha só como é que eu sou uma pessoa virtuosa, como eu estou perto da perfeição, né? Então, significa que o problema da vanglória é que a vanglória pode servir de várias coisas, ela pode aparecer de vários objetos, muitos. São múltiplos, né, as suas matérias de tentação, ou seja, nos objetos, nas roupas, né, na palavra, no silêncio, na privação, na nossa espiritualidade, olha como é que eu posso rezar muito, né? Todas as coisas, então, podem servir à vaidade, né? Como já dizia Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? E é justamente a vanglória, né? Por ser essa tentação de maior matéria, né? De ter várias e várias possibilidades, que justamente com o orgulho, né? A soberba, importante não confundir os dois, tem uma diferença, tá? O orgulho, ele é um pecado que ele não tem... Eu acredito que ele usou o termo não tem matéria, o pecado do orgulho ele não tem matéria de tentação, porque é um pecado que a gente comete diretamente com Deus. Como assim? De que maneira? A gente comete o pecado contra Deus porque o que acontece é o seguinte: o pecado do orgulho é feito quando você, diante de Deus, não admite a sua natureza é, de ser, ou seja, de um ser que tem uma dependência de algo maior que ele mesmo. O orgulhoso não. O orgulhoso ele fala: eu faço tudo, né? Eu sou capaz de tudo, né? Por isso que o orgulhoso ele fez revolta até no céu. Ele achava que ele era capaz de fazer tudo, né? E ele descobriu de uma maneira trágica, né? E existe um ser maior que ele mesmo, né? O orgulhoso ele não admite essa sua própria excelência, né? Não, eu sou o ser excelente por conta própria, né? É uma busca desordenada pela sua própria excelência que fala o orgulho, né? E a vaidade, elas se parecem muito. São vícios que se parecem muito, mas não são, né? A vaidade é a demonstração dessa excelência, né? E aí a gente tem o tagarela e o loquaz. O tagarela, por exemplo, ele não é propriamente vaidoso, mas ele é uma pessoa que é um problema na temperança, né? Uma pessoa que fala demais. É aquela pessoa que simplesmente fala muito. Tagarela é a pessoa que fala muito. É uma pessoa que tem muito problema, talvez um problema com a gula, né? Quem controla o ventre controla o paladar, né? Agora, o loquaz não. O loquaz, ele é a pessoa que fala muito, mas ele fala, eu falei aquilo lá, né? Olha só. Não, mas eu já estava falando disso, São Tomás de Aquino falava disso na Suma Teológica, naquele capítulo. A pessoa que está sempre se gabando por meio das palavras, né? A pessoa loquaz. Sempre, eu já falava disso, não, que os escritos, não, eu falei disso daí lá no ano passado.
olhem para mim, né? Esse é o loquaz, né? São dois chatos, né? Como diria o meu professor Sérgio Rezende, são dois tipos de chatos, né? E justamente, né? A vanglória, por ter então essa maior, por ter maior matéria e de possibilidade de tentação, é a que mais incomodam os virtuosos, né? Por que que isso acontece, né? O São João Clímaco ele vai falar no Escada para o Paraíso uma coisa muito interessante. O espírito da desesperação alegra-se quando a gente está recheado de vícios, mais do que óbvio, né? E o espírito da vanglória fica feliz quando a gente cresce as virtudes. Por quê? Porque o espírito do desespero ele é aumentado quanto mais chagas, né? Quanto mais vícios a gente tem. Mas o espírito da vanglória aumenta quanto mais virtudes a gente tem. Por quê? Porque o orgulho e a vanglória permanecem sempre, sempre, sempre após a derrota de todos os pensamentos. A gente pode derrotar todos os pensamentos, mas a vanglória e a soberba permanecem. E é justamente por ter essa matéria de tanta virtude, pô, vencer a luxúria, vencer a inveja, vencer a gula, vencer isso, vencer aquilo. Depois que você vence todos esses pecados, sempre vão durar dois: o orgulho e a vaidade, né? A vanglória. Né? E justamente por isso que a vanglória é a matéria de quase todos os virtuosos, né? E não é porque a gente não é porque eu sou vaidoso, porque eu sou vaidoso é porque eu sou virtuoso, pelo contrário, né? Mas é porque eu sou ruim mesmo. Né? Então não vamos se confundir também. Mas é importante a gente notar isso, porque depois que a gente ganha a batalha contra todos os pensamentos, aí vai vir lá o espírito da vanglória e vai falar: mandou bem, cara. Como você é bom, né? Caramba. E aí que a gente cai. E aí que essa é a tentação da vanglória, né? A da soberba, de achar que, pô, eu venci tudo isso aqui sozinho, né? De maneira bem literal aqui, ele escreve mais ou menos o seguinte: alegra-se o espírito da desesperação quando vê multiplicarem-se os vícios, e o da vanglória quando vê crescerem as virtudes. A porta do primeiro é a multidão das chagas, e a do segundo a riqueza dos trabalhos. Por quê? Porque o orgulho e a vanglória permanecem após a derrota de todos os pensamentos. Então a gente vai vencer todos os pecados e, portanto, todos esses pecados, a vitória desses pecados pode surgir como matéria de tentação para a gente se vangloriar pela batalha vencida, né? Ainda no livro Escada para o Paraíso, São João Clímaco vai falar sobre a história de um monge muito piedoso que foi atacado por esse demônio da vanglória. E ele respondeu mais ou menos assim. Eu vou fazer a leitura aqui. Nada ganhais com essa vossa tentação. Mais do que óbvio, né? A gente não ganha. A gente ganha a batalha se a gente não é tentado. Isso é excelente. Se deixardes de louvar-me, ganharei com a vitória dessa batalha. Mais do que óbvio. Se, todavia, porfiais em louvar-me, continuar em matéria, né, de me louvar, quanto mais me louvardes, tanto mais conhecerei quão longe estou de tais louvores, e com isso me abaterei. Né? Ou seja, o monge ele vai se humilhar. Por quê? Porque ele viu que se o demônio da vanglória ir embora, ele ganha, porque é bom não ser tentado. Mas se ele continuar, ele vai se humilhar na frente de Deus. Né? Por quê? Porque ele sabe quão longe ele está desses tais louvores. Eu não ganhei disso daqui sozinho. Isso daqui não é mérito meu, isso daqui é mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E ele termina assim: ide-vos, né? Vão embora, portanto, e se não quereis ir-vos, dar-me-eis matéria de alcançar maior humildade. Né? Olha só que resposta sensacional. Né? Ou seja, o que significa? Pela vanglória, mesmo se a gente vencer os pecados, os nossos vícios, os nossos maus pensamentos, né? Os demônios sempre vão encontrar uma maneira de nos levar à perdição. Né? Por quê? Porque são esses pecados que duram. Né? E as Sagradas Escrituras vão advertir, vão fazer um aviso para a gente, elas nos advertem que cada vez que a gente for tentado por isso, vai ser cada vez pior. Cada vez vai ser de uma maneira mais pior ainda. Né? Porque o estado nunca vai ser o mesmo. Então, na primeira vez a gente pecou, um estado ruim. Aí a gente venceu. Só que daí a gente caiu de novo. E aí vai ser cada vez pior. Vai ser cada vez pior. Né? Por quê? Porque a soberba precede a ruína, pô. Né? Porque em últimos casos a soberba sempre vai preceder a ruína. Né? E é engraçado ver que no fim do capítulo ele vai terminar de uma maneira bem
bem interessante, né? De duas maneiras. Primeiro, olha só. Vamos, deixemos sem tardança esse lugar, de medo de que abandonemos nossa vida a outros e nossa existência a pessoas sem piedade. O que significa isso? As pessoas vaidosas e vangloriosas, de praxe, elas gostam de se mostrar para pessoas que nem vale a pena nem vale a pena a gente ter, sei lá, a amizade delas, né? Ou seja, pessoas que não são piedosas, né? Como ele termina o capítulo aqui, ó. Olha só. De medo de que abandonemos nossa vida a outros e demos a nossa existência a pessoas sem piedade. O vanglorioso, ele quer se exibir como alguma pessoa superior. E isso inclui pessoas que ele nem mesmo quer ter amizade, né? A pessoa vangloriosa, por exemplo, ela quer se vangloriar para as pessoas que, sei lá, já nem fazem mais parte da vida dela. Por quê? Porque essa é a sina do vanglorioso. A pessoa quer se vangloriar. Até para pessoas que nem fazem parte da vida dela. Pessoas que ela nem quer saber, né? Então, essa é a sina do vanglorioso, né? E para a gente terminar o capítulo, então, o Evagrio Pontic ele vai terminar o capítulo mais ou menos assim, ó. Na verdade, ele vai dar uma maneira de a gente vencer esse pecado, né? De a gente vencer esse vício, de duas maneiras, tá? A gente vai vencer, né? Ele vai dizer afugentar, né? Mandar embora esse cão sarnento, né? Que pode ir embora de duas maneiras. Primeira, a prece intensa, né? E a segunda, a mais legal. A segunda é a mais interessante e, claro, né? Que também a gente pode fazer de maneira muito prática na nossa casa. A prece intensa, a gente pode rezar na nossa casa, mas a combater a nossa presunção de originalidade. O que significa isso? O que significa a nossa presunção de originalidade? É presumir que todas as nossas forças vieram de nós mesmos. Ah, não, eu venci aquele pecado lá porque, sabe como é, né? O papai aqui manda bem, né? Ah, como eu sou muito bom nisso. Não, eu sou muito bom. Olhem como eu venci, como eu fiz o meu paciente vencer esse problema. Presumir muito de si mesmo, né? Ah, não, essa piada é engraçada, né? Pois é, eu que criei ela. Na verdade, você viu lá num stand-up. Você traduziu a piada da gringa. Ah, não, eu conheço muito bem como trabalhar com pacientes desse nível. Eu sei. Na verdade, você viu num livro, né? Ah, nossa, você apresentou muito bem esse trabalho. Você é uma pessoa. Caramba, onde é que você viu isso? Ah, então, na verdade, eu mesmo que criei isso. Eu fiquei pensando muito tempo nisso. Eu cheguei nessa conclusão. Mentira, você leu isso na Suma Teológica, né? Então, a presunção de originalidade fala em pessoas que acham que, aliás, são pessoas que chegam a roubar os pensamentos das outras pessoas. E a cura está justamente em admitir, não, esse pensamento não é meu, eu não mereço tais louvores. Quem merece tais louvores é Jesus Cristo, meu Salvador, que me ajudou a vencer esses pecados. Que a pessoa lá, o autor do livro, o São Tomás de Aquino, Suma Teológica, De Malo, Aristóteles falava nisso, falava naquilo. Não, que não sei o que Pavlov, que isso e que aquilo. Esses caras merecem o louvor. Eu não mereço nada, eu só estou falando aquilo que eles falaram. Se você gostou do jeito que eu falei, beleza, bacana, legal. Significa que eu estou adaptando a minha didática para falar, mas eu não mereço tais louvores, né? Então a gente pode combater a nossa presunção de originalidade aqui em casa mesmo, né? Eu gosto bastante de falar, eu não mereço. E é verdade mesmo, eu não mereço tais louvores. Ah, gostei do vídeo. Cara, mérito total de Deus, que me abençoou, o Espírito Santo veio aqui, fez a minha língua soltar verdades imutáveis, né? Então, é todo o mérito dele, não é meu não, né? E é uma verdade, né? É verdade. A gente pode vencer a nossa vanglória, a nossa vaidade, quando a gente admite que não que a gente não é capaz de nada, mas a gente admite quem é o verdadeiro senhor desses talentos, né? Quem é o verdadeiro senhor desses talentos? É Deus, né? É Deus. Então, humildade, né? Ser humilde, certo? Então, fico à disposição qualquer coisa. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e que a Virgem Maria, que é um exemplo de doçura, de mansidão e de humildade, possa nos dar a vitória contra esse cão sarnento que é a vanglória. Valeu, valeu. Tchau, tchau.